É quase perturbador pensar que, ao longo de uma vida média, a gente passa mais ou menos 25 anos completamente apagado. Inerte numa cama, né? Sim, é muito tempo. É um terço da nossa existência. Exato. O corpo simplesmente desliga. Mas a grande questão é, para onde a consciência, a nossa identidade, para onde ela vai no instante exato em que os olhos se fecham? Pois é, a biologia convencional nos diz que o cérebro está só lavando toxinas, né? Processando memórias, organizando as gavetas ali. Aham. Mas quem estuda as fronteiras da espiritualidade argumenta que o buraco é muito mais embaixo. Que a consciência, na verdade, ela não desliga, ela viaja. E essa é uma das questões mais viscerais que existem, eu diria. Porque ela cruza aquele limite exato entre a neurociência e o misticismo, sabe? Com certeza. O que é fascinante aqui é que, dependendo da fonte que a gente analisa, o sono deixa de ser um repouso passivo e passa a ser descrito como uma porta giratória. Uma porta giratória para outras dimensões. Isso, com regras físicas e energéticas muito, muito precisas. E como esse nosso mergulho profundo de hoje explora justamente a projeção astral, a paralisia do sono e as chamadas larvas astrais, nós trouxemos uma verdadeira montanha de fontes para o debate. Uma montanha mesmo. Estamos falando de relatos do portal WeMystic, textos de pesquisadores do consciencial.org, tradições umbandistas, a visão clássica do espiritismo e até a forte oposição cristã evangélica. Um leque bem amplo. Muito amplo. E é claro que, com um material tão diverso assim, essas fontes contêm visões religiosas completamente conflitantes, né? Inevitável. Então vale aquele nosso aviso de sempre para quem está acompanhando. O nosso papel aqui não é de forma alguma endossar uma teologia específica ou dizer o que é a verdade absoluta. Exatamente. Nós não estamos tomando partido nenhum. Nenhum. A ideia é investigar os mecanismos e os argumentos dessas visões de mundo com total imparcialidade. É uma análise puramente fenomenológica. A gente quer entender os bastidores, a engrenagem do que essas fontes afirmam acontecer nas sombras do quarto das pessoas. Perfeito. E, aliás, eu percebi agora que o seu cenário virtual começou como uma biblioteca clássica de madeira escura e, aos poucos, as estantes estão se dissolvendo nesse mapa estelar brilhante e maravilhoso. Ah, sim, tem que entrar no clima, certo? Já que a gente está falando de sair da base física hoje... Tá certíssima. Ok, vamos desempacotar isso. Como quem acompanha esse tema já conhece o beabá do espiritismo, aquela ideia da emancipação da alma que o Allan Kardec traz, eu quero pular essa teoria básica. Direto para a prática, então. Isso, direto para a mecânica da coisa. Se a consciência realmente se desprende do corpo físico enquanto o nosso metabolismo cai, por que a imensa maioria da humanidade simplesmente flutua por aí feito zumbi? Boa pergunta. Sabe, sem lucidez nenhuma, enquanto outros relatam missões quase cinematográficas. A diferença fundamental, segundo essas fontes esotéricas e da conscienciologia, é a densidade e o nível de treinamento do chamado psicossoma. O corpo astral, no caso. Exato, o corpo astral. Quem não tem prática acaba apenas espelhando os delírios da própria mente subconsciente, entende? Fica ali sonhando acordado no astral. Fica preso num loop mental. Isso. Mas quem atinge a lucidez descreve um ambiente que obedece a regras muito próprias. E os relatos do portal WeMystic ilustram perfeitamente essa transição de consciência. Sim. E olha, os relatos não têm nada de etéreos ou românticos, viu? Nada de nuvens fofinhas. Longe disso. Peguemos o caso do Jefferson, por exemplo. Ele conta que estava numa cidade no Paraná, fazia muito frio, e a casa onde ele dormia tinha um histórico bem pesado de tragédias e brigas. Um ambiente já carregado. Muito carregado. Ele diz que sai do corpo e a primeira coisa que ele vê é um espírito com o rosto deformado tentando entrar pela janela. Nossa! Pois é. Aí ele foge para a sala e a descrição que ele dá não é de anjos tocando harpa. Ele diz que parecia uma estação de metrô em horário de pico. Caramba! Centenas de espíritos perambulando, confusos. Uma família até pede ajuda para ele ali no meio para encontrar o caminho. O que mostra uma sobreposição de realidades bem interessante. Como assim?
Ele estava na sala física da casa dele, né? Mas sintonizado na frequência daquela confusão energética que, segundo ele, tinha se acumulado no local ao longo dos anos. Ah, faz sentido. O ambiente físico e o astral compartilhando o mesmo CEP, digamos assim. Exatamente. Agora, compara isso com o relato do Maurício, lá no Japão. A mecânica da viagem dele é completamente outra. A do Maurício é bem diferente. Ele consegue voar Sim, voo consciente. e ele chega num complexo de prédios no meio de uma floresta gigantesca. Quando ele pergunta para um grupo de senhoras onde ele está, elas dizem que é uma colônia espiritual. Aham. Mas o detalhe que me chamou muita atenção é que elas não conseguiam enxergar ele direito. Elas dizem que ele era, tipo, todo azul, todo de energia. Esse detalhe é ótimo. Por que azul? O que isso diz sobre a tal biologia dessa dimensão? Então, essa é a parte técnica que os projetores adoram debater. O que é fascinante aqui é que a cor azul brilhante, ou essa forma de pura luz, indica que o corpo astral dele estava vibrando numa frequência muito mais acelerada. Mais acelerada que os habitantes da colônia. Sim, muito mais do que os habitantes daquela colônia específica. Ele não estava totalmente acoplado à matéria daquela dimensão. Ah, entendi. É quase como tentar enxergar as pás de um ventilador girando na velocidade máxima, sabe? A forma se perde. Isso. A forma se perde e vira apenas um borrão de energia para os olhos de quem está ali. Nossa, isso faz todo sentido. Ele era um visitante temporário numa frequência mais rápida. Exato. E aí a gente chega no nível avançado da coisa, que é o relato do J.L. Santos. Ele fala literalmente de resgate tático ao lado de uma mentora. É um relato bem denso. Demais. Ele encontra um espírito agressivo, que ele descreve como não humanoide, e para conter a entidade, ele mentaliza um chip na própria mão. Um chip. Sim. E aí a mentora pega esse chip e instala na testa do espírito para tratar ele. Eu admito que, lendo isso, eu travei, tá? É meio difícil de engolir à primeira vista. Total. Um chip de silício no plano astral. Como assim? Pois é, mas não é um chip de tecnologia física, claro. As fontes explicam isso através do conceito de ideoplastia. Ideoplastia. Isso. No plano astral, a matéria é sutil e extremamente maleável. O pensamento lá não é apenas uma ideia abstrata, né? Ele é uma força motriz que molda a energia ao redor. Como se fosse argila. Exatamente. Então, quando ele diz que mentaliza um chip, ele está, na verdade, condensando energia astral na forma de um dispositivo de contenção. Ah. A forma de chip é apenas a linguagem visual que o cérebro humano dele encontrou para processar aquela ideia abstrata de controle de impulsos, sabe? Então ele está literalmente esculpindo a energia com o pensamento. Faz sentido. Sim, é física astral pura. E é essa tentativa de tratar o fenômeno como uma física aplicada que o portal consciencial.org faz tão bem, né? Eles quebram vários dogmas no texto. Eles são bem pragmáticos. Muito. Por exemplo, tem aquela ideia velha de que comer carne vermelha impede a projeção. Eles argumentam que a carne em si não bloqueia a consciência moralmente. Não é um julgamento moral. Não. O mecanismo real de bloqueio é a digestão pesada. Tipo, se a pessoa come 1 quilo de amendoim antes de deitar, o fluxo sanguíneo e a energia vital são inteiramente direcionados para o estômago físico, né? Exato, o corpo precisa processar aquilo. E isso atua como uma âncora gravitacional para a consciência. Perfeita analogia. Você não consegue decolar se o seu lastro está todo concentrado num processo digestivo rudimentar ali do corpo. Não tem energia sobrando para voar. Nenhuma. E eles também aplicam essa mesma racionalidade mecânica para desmistificar o medo número 1 de quem tenta projeção. Que é o rompimento do famoso cordão de prata, né? Esse mesmo, o terror de todo projetor iniciante. E aqui entra aquela nossa analogia. Então é como se a nossa consciência fosse um drone levantando o voo da base, a base sendo o nosso corpo físico roncando lá na cama. O drone explorador. Isso. O cordão de prata seria o sinal de rádio inquebrável entre o drone e o controle. Mas espera aí, vamos ser sinceros. A primeira coisa que vem à cabeça é: não existe o perigo de alguém passar tesoura nesse cordão? É o que todo mundo pergunta. Ou pior, alguém roubar o controle remoto. Sabe, algum espírito mal intencionado invadir o quarto e roubar a base, possuindo o corpo que ficou vazio ali.
É um medo válido, mas a física da coisa, segundo o consciencial.org, simplesmente não permite isso. Não permite. Não. O cordão de prata não é uma corda espacial material, é uma conexão de frequência magnética. Ele tem plasticidade infinita. Então ele estica indefinidamente. Isso. E por não ser matéria densa, ele não pode dar nó, não pode enrolar ou ser cortado por uma interferência externa. É impossível. Entendi. E sobre roubarem o corpo? Sobre roubarem a base, a regra energética citada é de que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço tridimensional da mesma forma. A biologia tem um dono ali. A ação respiratória do seu corpo físico na cama, o magnetismo puxa o drone de volta quase à velocidade da luz. É um sistema de segurança automático. Totalmente automático. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, veja bem, a gente está falando de toda essa mecânica, dessas regras, assumindo a premissa de que essas viagens são explorações seguras, naturais, Sim, a premissa otimista. que os espíritos encontrados precisam de ajuda ou contenção. Mas e se toda essa premissa estiver tragicamente errada? Aí a gente muda de cenário completamente. Sim, quando a gente muda a lente e olha para as fontes cristãs evangélicas, especificamente o canal Desejos de Sucesso, que traz a visão de Caio, o tabuleiro não é apenas virado, ele é quebrado ao meio. É uma oposição teológica frontal. E isso levanta uma questão importante, sabe? Ambas as vertentes concordam que a experiência de sair do corpo é real. Ninguém acha que é mentira. Ninguém. A grande discordância, a ruptura mesmo, está na natureza de quem habita esse espaço, de como interpretamos o que vemos lá fora. Exato. Para a visão evangélica, que é baseada estritamente na leitura do Novo Testamento, a ideia de que existam almas humanas desencarnadas vagando por colônias ou precisando de resgate é uma falácia perigosa. Eles rejeitam essa ideia de resgate. Totalmente. A fonte é muito direta. Eles argumentam que não há resgate pós-morte. Aqueles seres que os projetores encontram não são os seus familiares perdidos, não são almas confusas. E são o quê, então? São espíritos enganadores. Espíritos imundos, entidades milenares especializadas na arte do engano, que assumem a forma daquilo que a gente quer ver. Uau! É uma narrativa bem mais sombria. Muito. A coisa muda instantaneamente de missão de resgate, guiada por amparadores, para tipo uma ilusão perigosa armada por predadores. Predadores astrais. Exatamente. O texto até cita, para reforçar isso, que Jesus não passeava pelas dimensões dando carinho em espíritos atormentados. Ele apenas ordenava que saíssem e ponto final. Tem uma firmeza nisso. E há um argumento nessa fonte evangélica que vai até além da teologia pura. É uma crítica social muito incisiva, na verdade. Eu lembro dessa parte, achei muito forte. O autor questiona o foco das pessoas. Tipo, por que investir tanta energia vital tentando desenvolver técnicas para fazer carinho em mortos no plano invisível, quando o mundo concreto está sangrando? Ele cita problemas reais. Sim, ele fala das cracolândias, das crianças abandonadas na rua, dos idosos solitários. É uma cobrança de atitude aqui no físico. Isso. É um questionamento sobre alienação. O risco de usar a espiritualidade como uma fuga da dor real que está ali na nossa esquina. Olha, é um soco no estômago, né? Independentemente do que a pessoa acredite. E a fonte ainda reforça esse perigo com um relato psicológico terrível. O do amigo de infância. Esse mesmo. O narrador conta a história de um amigo que, aos 15 anos, ficou obcecado por projeção astral. Ele treinava todo dia. Adolescente, né? Aquela curiosidade intensa. Pois é, até que ele conseguiu sair. Ele viu o próprio corpo na cama, só que o pânico foi tão profundo, tão absoluto, que ele teve uma imensa dificuldade para forçar o retorno para o corpo. O magnetismo falhou pelo pânico. Sim, e o desfecho da história é que mesmo tendo voltado ao corpo físico, ele diz que o amigo nunca mais voltou ao normal. Esse é o custo do descolamento, segundo a crítica deles. E, sabe, na psicologia a gente poderia chamar isso de um episódio de despersonalização, né? Um surto. Um surto dissociativo severo. Mas o relato espiritual aponta para uma ruptura profunda. Quando uma mente não está estruturada para lidar com a quebra da percepção tridimensional, o choque de ver o próprio corpo inerte pode estilhaçar a bússola da realidade da pessoa. Ela perde o chão.
Totalmente. Ela passa a viver num estado de dissociação permanente, como se o drone nunca tivesse acoplado direito de volta na base. Nossa, assustador. E a fonte ainda dá um conselho matrimonial bem pragmático diante de tudo isso? Verdade, a resposta para o ouvinte. Um ouvinte perguntou para o canal o que fazer porque a prática dele de tentar sair do corpo estava apavorando a esposa dele, ela estava perdendo o sono. E qual foi a resposta? Foi categórica, pare imediatamente, a harmonia da casa e a paz de quem divide o travesseiro não podem ser sacrificadas em nome de um experimento que, na visão deles, só abre portas para influências sombrias. E perceba a convergência irônica, aqui olhando de cima. Convergência. Sim. Lendo as fontes esotéricas e lendo o aviso evangélico, todos concordam tacitamente que há algo real e muito potente além da vigília. É verdade. Ninguém está descartando o fenômeno como se fosse só uma alucinação química aleatória. A divergência total está na natureza das forças que habitam lá. Mas todos concordam que o perigo existe. Exatamente. O que nos obriga a olhar para o outro lado da moeda. O que acontece quando essa fronteira é cruzada contra a nossa vontade? Sim, porque se o quarto de dormir pode ser um campo de exploração para uns ou um campo minado para outros, o que acontece quando a gente não quer viajar? Quando a gente só quer dormir. Só dormir e descansar, e acaba sofrendo uma emboscada no meio da noite. É aí que entra a aterrorizante descrição da paralisia do sono. Nossa, e os ataques astrais? O material do pesquisador Hélio Abreu Filho nos dá o mecanismo perfeito para entender isso, unindo os dois mundos. O da ciência e do espírito. Isso. A medicina tem uma explicação cristalina para a paralisia do sono. Eles chamam de dessincronização do tronco cerebral. Que é o quê, na prática? Quando a gente entra na fase REM, o sono profundo onde os sonhos acontecem, o corpo libera um neurotransmissor que causa a atonia muscular. O seu corpo paralisa. É um sistema de segurança, né? Brilhante, inclusive. Ele impede que você saia correndo pela casa enquanto sonha que está fugindo de um leão. Você ia se machucar. Faz sentido. O problema mecânico ocorre quando a sua mente desperta antes do cérebro cortar o sinal dessa atonia. Então, seu corpo continua quimicamente travado, pesado, mas os seus olhos abrem e você está consciente. Olha, só de você descrever isso já me dá falta de ar. É desesperador, a pessoa fica presa dentro do próprio corpo por minutos que parecem horas, né? Mas a fonte espiritualista olha para essa exata mesma falha biológica e adiciona uma camada. Eles dizem que o corpo travou, sim. Sim, travou, mas o que acontece com a consciência que está desperta nesse estado liminar, no meio do caminho? O texto sugere que, como a consciência está num processo de acoplamento ou desacoplamento acelerado... O chakra frontal se abre. Exato, o famoso terceiro olho fica escancarado. E é por isso que ninguém vê fadas na paralisia do sono. Ninguém. A maioria absoluta dos relatos envolve figuras muito sombrias. O clássico homem do chapéu, sombras no canto do teto, ou entidades literalmente sentando no peito e sufocando a pessoa. A ciência chama isso de alucinação hipnagógica gerada pelo pânico. Mas o espiritualismo diz que a paralisia simplesmente abriu a cortina. Abriu para a dimensão mais densa do plano astral, que compartilha o mesmo espaço físico do seu quarto. Então a pessoa está literalmente vendo os habitantes de baixa frequência que já estavam ali. Exatamente. A cortina subiu e você viu quem divide o quarto com você na frequência invisível. E a fonte do blog Bandoleiro deixa muito claro qual é o resultado de interagir com essa baixa frequência, seja na paralisia ou na projeção inconsciente. O dreno de energia. O dreno de energia. As entidades descritas ali não precisam morder ou arranhar ninguém fisicamente. Elas operam como sanguessugas de vitalidade. De aperto no peito. Como se o cordão de prata tivesse sido tensionado ao máximo durante uma luta por energia. E para entender como essas entidades, ou massas de energia densa, vão parar no nosso quarto em primeiro lugar, a gente tem que introduzir um conceito fascinante trazido pelo portal Umbanda Eu Curto. As larvas astrais. Isso, também chamadas de miasmas. Olha, essa parte me deixou pensativo. Eu imaginava que miasma fosse apenas, um termo antigo para mau cheiro ou doença respiratória da Idade Média. Tem essa origem, sim. Mas a fonte trata isso de forma quase biológica hoje.
O texto explica que essas larvas não são espíritos humanos que morreram, nem demônios antigos do inferno. Elas são outra categoria. São aglomerados de matéria astral grosseira. Formas, pensamentos que ganham uma espécie de semivida. E a mecânica de criação delas, que é o grande ponto aqui, é inteiramente nossa responsabilidade. Lembra quando a gente falou lá atrás que, no plano astral, o pensamento cria forma? Do chip na testa? Esse mesmo. Pois bem, se um ambiente físico, como uma sala de estar, se torna o palco de brigas constantes, explosões de ódio e ressentimento diário... O famoso clima pesado. Isso. Essa energia densa não evapora igual fumaça. Ela se aglutina, ela fica condensada nas paredes, no teto, nos cantos escuros. Esse ectoplasma emocional cria o habitat ideal para que essas larvas se formem e se multipliquem. Eu estava lendo isso e formulei uma analogia na minha cabeça. Manda. Então as larvas astrais são basicamente como percevejos emocionais. Percevejos, gostei. Sabe, percevejos físicos ficam nas frestas da cama e se alimentam do nosso sangue de madrugada, na surdina. Sim, enquanto a gente dorme. Essas larvas então ficam presas no campo energético da casa e se alimentam das migalhas do nosso mau humor, das nossas brigas, da inveja. Elas grudam na nossa aura enquanto a gente dorme e sugam a nossa vitalidade. É a tradução perfeita do mecanismo. Percevejos emocionais. E por que isso altera totalmente o jogo da discussão? Por quê? Porque tira o foco dos monstros externos, invisíveis, e coloca a responsabilidade diretamente no nosso comportamento diário. A gente que cria sujeira. Exato. O clima pesado que a gente sente ao entrar num lugar onde acabou de ocorrer uma briga feia não é algo figurativo ou psicológico. É densidade atmosférica real, física no plano astral, criada pela emoção humana. Então, o que tudo isso significa na prática? Se a nossa mente e o nosso quarto estão tão vulneráveis a esses percevejos emocionais ou influências externas, seja qual for a crença, como essas fontes sugerem que a gente faça a limpeza? Como a gente desinfeta a nossa casa? O consenso entre todas as fontes é que não existe uma pílula mágica. A limpeza, a chamada higiene energética, ela precisa ser física, ritualística e comportamental. Tudo ao mesmo tempo. Bom, o portal Personere detalha primeiro a abordagem mais física. Eles recomendam um clássico uso do sal grosso. Muito famoso. E eles explicam por quê. A estrutura cristalina do sal é um dos maiores absorvedores naturais de energia eletromagnética e sutil que existe na natureza. Funciona como uma esponja. Literalmente. Falam também da defumação com sálvia, alecrim e arruda. Os óleos essenciais que são liberados pela queima dessas ervas supostamente quebram as cadeias de miasmas estagnados no ar. Mas tem um aviso muito importante aí nesse processo, né? Tem. Quando você usa sal ou sálvia em excesso, você neutraliza toda a energia do ambiente, a boa e a ruim. Você deixa um vácuo, e se você não preencher esse espaço vazio com uma frequência ou intenção positiva imediata, a densidade volta correndo para preencher o buraco. A natureza abomina o vácuo, inclusive na energia. E a fonte do Umbanda Eu Curto aborda isso de um ângulo estrutural excelente. O que eles propõem? Antes de acender qualquer defumação mística, a primeira recomendação é limpar fisicamente a casa. Ah, a vassoura e o saco de lixo? Exatamente. Objetos quebrados, roupas acumuladas que remetem a épocas de tristeza ou depressão. Tudo isso serve como âncora material para a energia estagnada. Não adianta nada acender um incenso cheiroso em cima de entulho emocional. E quando a energia estagnada já virou uma crosta mesmo na casa, o Umbanda Eu Curto sugere algo um pouco mais incisivo. A linha da esquerda. Isso, o acionamento de eixos e pombagiras. O texto explica que a vibração dessas entidades atua como uma verdadeira força de desintegração. É um choque de ordem. Acender uma vela preta ou vermelha do lado de fora da casa, por exemplo, é um pedido prático para que essas forças quebrem e dissolvam as magnetizações negativas mais pesadas. Algo que as frequências mais brandas simplesmente não têm peso para desmontar. E se conectarmos isso a um panorama maior,
cruzando esses rituais de limpeza externa com os alertas do texto A Defesa Universal, a gente chega na arma mais importante de todas. Que é a chamada reforma íntima. Isso, a reforma íntima. Que é, essencialmente, fechar a fábrica de percevejos emocionais da casa, né? Exatamente. Não existe sal grosso suficiente no oceano inteiro para limpar uma casa se as pessoas que moram lá dentro continuam destilando ódio diário, alimentando ressentimentos, criando fofocas. A sujeira volta no segundo seguinte. Volta, a reforma íntima é aquele exercício brutal e diário de policiar as próprias reações, e isso se conecta diretamente com o poder da prece que várias fontes mencionam. E aqui não importa a religião. Não importa o rótulo. Não importa se a pessoa se ajoelha, se ela senta num zafu para meditar budista ou se usa um cristal. O mecanismo real que ativa a proteção é a intenção. A força de vontade. A intenção de manter o padrão mental elevado funciona como um escudo blindado de alta frequência. E aliando isso ao conhecimento, você fica impenetrável. Entender o mecanismo te salva. Sim. Entender a biologia da paralisia do sono, por exemplo, desativa o seu pânico na hora. Sem o pânico, o percevejo lá se alimenta de quê? De nada. A fonte seca. Seca na hora. Ele perde a força e vai embora. Uau! Olha, é um mapa e tanto que a gente traçou hoje. Passamos pela mecânica fina do desdobramento azul lá no Japão, desmistificamos o cordão de prata. Encaramos críticas teológicas bem duras também. Duríssimas. Sobre para onde a gente direciona o nosso amor e o nosso tempo, e descemos às profundezas terríveis da paralisia do sono, só para descobrir que, no fim das contas, a verdadeira defesa sempre começa e termina na nossa própria cabeça. Grande síntese de todas essas fontes, não importa de qual espectro religioso ou científico elas venham, é que o invisível reflete o visível. É um espelho. Quer quem está nos ouvindo acredite que o corpo astral cruza dimensões escuras de verdade, quer veja tudo como um complexo teatro do próprio inconsciente buscando resolver traumas, a ferramenta fundamental é inegociável. Cuidar da própria saúde emocional e manter a casa mental limpa. Exatamente. Com certeza. O domínio sobre a nossa própria energia não é um luxo místico para poucos, é sobrevivência básica de todo mundo. Higiene pura. E para fechar essa nossa análise profunda de hoje, eu quero deixar uma provocação final. Algo para ficar ecoando na mente de quem está acompanhando. Vamos lá. Se a gente assumir que a nossa consciência é mesmo essa antena supersensível, que fica sintonizando diferentes frequências de realidades, terrores ou maravilhas, enquanto o nosso corpo dorme inerte e vulnerável, em qual estação de rádio a nossa mente está escolhendo ativamente sintonizar agora mesmo? No meio do dia a dia, né? Sim, no meio da correria, no trânsito, com os olhos bem abertos, o que a gente está sintonizando e criando ao nosso redor? Uma reflexão super necessária para se fazer antes de deitar a cabeça no travesseiro essa noite. Sem dúvida. Então, continuem questionando o que parece óbvio. Não aceitem o medo como a resposta final e, claro, busquem as fontes completas para tirar as próprias conclusões. Sempre leiam por si mesmos. Porque tem um universo inteiro lá fora, ou talvez um universo inteiro aqui dentro. Até a nossa próxima investigação, pessoal.